Eu quero tratar da questão da mensagem número 042, que encaminhou a esta casa o projeto de lei para ratificação do protocolo de intenções firmados entre o município de Manaus e o governo do estado do Amazonas, que trata do PROAMA. A despeito, deputada Vera, de uma leitura bastante superficial, já que feita agora certa medida às pressas, eu vejo no protocolo de intenções a consecução de objetivos debatidos já no período eleitoral. Por algumas questões, deputado Chico Preto. Primeiro, pela imperiosa urgência de colocar em operação uma obra que custou aos cofres públicos quase 400 milhões de reais. Segundo, pela necessidade de estabelecer abastecimento regular de água para a população da Zona Leste e de parcela da Zona Norte, hoje ainda abastecida através de um mecanismo de poços artesianos. E quando em campanha, deputado Chico Preto, nós debatíamos, eu na condição de candidato a vice-prefeito do ex-prefeito Serafim, nós debatíamos algumas questões importantes relacionadas à água que eu entendo que o protocolo enfrenta. E a primeira delas é a necessidade de garantir a interligação das pessoas à rede de distribuição de água. Hoje já existem em Manaus 30 mil residências, de 30 a 40 mil residências, em que a rede de distribuição de água passa na frente da moradia, mas o cidadão não consegue ligar a água porque ele não tem os recursos necessários do custo de ligação do hidrômetro. Portanto, ele tem água passando na frente de casa, mas não tem água em casa, porque não tem como, em um mês, tirar R$120 para ligar o hidrômetro. E o PROAMA avança, esse protocolo acaba por avançar nessa medida, estabelecendo na cláusula 53ª como obrigação da concessionária a ligação, inclusive dos hidrômetros nas residências. Esse é um avanço absolutamente importante, deputado Chico Preto, porque vai garantir que onde for feita a interligação da rede, efetivamente a pessoa migre de um sistema atual, que às vezes é cacimba, que às vezes é poço artesiano, para o sistema de utilização da rede regular de abastecimento de água. Mas mais do que isso, amplia como forma de garantir o pagamento, de garantir que essas pessoas sejam inseridas no sistema e paguem a tarifa, amplia o limite da tarifa social de 10 metros cúbicos mês para 15 metros cúbicos mês, o que é algo também importante. As pessoas gastam um pouquinho mais de água, às vezes as famílias são maiores, e elas terão também o benefício da tarifa social. Utilizando como critério para beneficiar-se da tarifa social o cadastro do Bolsa Família. Portanto, vejo nesse sentido, nesse aspecto da lei, aspectos importantes que devem ser ressaltados como fruto de um esforço de diálogo da Prefeitura de Manaus e do Governo do Estado do Amazonas, de enfrentamento de um problema que se arrastava há anos. E ainda, restam-me apenas algumas dúvidas que eu tenho certeza que o decorrer do debate, deputado Chico Preto, cuidará de esclarecê-las. A primeira delas diz respeito à forma de remuneração por parte da concessionária para o governo do estado pelos investimentos feitos pelo governo para a implantação do PROAMA. O PROAMA foi feito através de um recurso que não era um recurso a fundo perdido, de um empréstimo do governo federal, que o governo do estado precisará pagar. Portanto, o governo do estado pagou por aquela obra. E a concessionária que receberá a obra precisa devolver esses recursos para o governo do estado. E o mecanismo indicado pela cláusula 9ª, parágrafo único, ele me é incompreensível, deputado Chico Preto, porque diz o seguinte:
os investimentos iniciais suportados pelo Estado do Amazonas serão repostos através da tarifa cobrada pelo fornecimento de água em atacado. Eu não sei o que significa isso. Peço que alguém, no decorrer do debate, explique o que significa isso. Porque se o que significa isso é que a remuneração do governo do Estado, o pagamento pela realização das obras, vai ser incluído no custo da tarifa, isso é uma covardia com o povo do Estado do Amazonas. Seria uma covardia absurda o governo do Estado pegar um empréstimo, construir, pagar com dinheiro público, repassar para uma concessionária e a concessionária cobrar do cidadão que paga a conta a remuneração por esse investimento do governo do Estado. Eu quero crer que não seja isso. Me parece tão absurdo essa possibilidade que eu quero crer que não é isso que o parágrafo único da cláusula 9ª quer dizer. Mas é necessário uma explicação, antes da votação da matéria, sobre o que significa tarifa cobrada pelo fornecimento de água em atacado. Eu não sei o que é isso. O projeto também sinaliza, e eu concluo com isso, porque penso que são coisas importantes, o projeto sinaliza o enfrentamento de algo de forma quanto mais denunciado pelas concessionárias de serviço público no Amazonas, como justificativa, deputada Vera, para as tarifas serem muito altas, que é o gato, que é o desvio, que é o furto de água, o furto de energia elétrica. E o projeto sinaliza duas medidas nesse sentido. A primeira delas, a criação de unidades de delegacias de polícia civil especializadas nesse tipo de crime. No caso, não só água, mas provavelmente água e energia, o que é uma medida interessante, importante de combate a esses desvios. E o segundo deles, uma mudança que eu julgo correta, mas que é estrutural e deve ser objeto de um debate mais aprofundado, principalmente com o setor produtivo, em especial com o Polo Industrial de Manaus, que é a definição de uma política estadual de recursos hídricos com vistas ao cadastramento ou licenciamento dos sistemas de captação de água, inclusive por meio de poços e suas interligações. Todas as fábricas do Distrito Industrial de Manaus, eu já concluo, deputada Vera, elas são abastecidas por poços artesanais. Todas, absolutamente todas. Para que o programa tenha viabilidade econômica, é necessário interligar essas fábricas à rede de distribuição de água da concessionária pública. Isso significa que as empresas que hoje não pagam água, passarão a pagar água. No entanto, me parece-me que é uma medida correta, mas precisa ser debatida com a FIEAM, com o Centro das Indústrias, porque o que eles terão de custo de água, eles terão de redução de custo de energia, já que os poços artesanais gastam muita energia. Mas nós não podemos empurrar uma decisão dessa sem um diálogo com o setor produtivo. Então, quero saudar essas duas medidas da lei, a ampliação do limite de tarifa social, a decisão do pagamento da concessionária das interligações, inclusive dos hidrômetros, e manifestar aqui minha preocupação em relação a dois temas. O primeiro, o texto do parágrafo único da cláusula 9ª, que diz respeito à forma de remuneração do Estado, como a concessionária vai pagar os investimentos pelo Estado. E o segundo, essa mudança na política relacionada aos recursos hídricos, que me parece sinalizar no sentido de impedir a construção de poços artesanais e obrigar a interligação na rede de distribuição da concessionária. Era isso, senhora presidente, muito obrigado. Eu espero que nós tenhamos oportunidade de esclarecer essas dúvidas antes da votação.